www.sacramento.com. Olá, sejam todos bem-vindos à terceira parte da nossa oficina pedagógica. Nós somos da turma de pedagogia. O nosso grupo é composto por Ana Paula, Nilson, Omir, Rosilda e eu, Aine. Vamos continuar falando sobre o conselho de classe e irei apresentar um vídeo para vocês. Agora vamos assistir a um vídeo que fala sobre as orientações de Maura Barbosa, como organizar um conselho de classe. Olá, sou Maura Barbosa, consultora pedagógica da revista Gestão Escolar. Hoje visito a escola Dr. Miguel Vieira Ferreira e nós vamos discutir a questão do conselho de classe. O conselho de classe é um dos poucos momentos em que todos os professores de uma turma se reúnem e discutem os processos de ensino e aprendizagem. Durante a reunião, docentes e gestores analisam as principais dificuldades dos alunos, com o objetivo de reavaliar as práticas didáticas. A importância desse momento é enorme, mas é comum que o encontro se transforme em um espaço de formalidades, onde os problemas são levantados e depois as ações não saem do papel. Isso vinha incomodando as gestoras da Escola Estadual Dr. Miguel Vieira Ferreira. Com mais de 550 alunos do Fundamental 1 e do 6º ano, a diretora e a coordenadora procuravam uma forma de focar a discussão para que os problemas fossem solucionados e para que os mesmos alunos não voltassem a ser citados no conselho seguinte. Neste programa, a consultora de gestão escolar propõe alternativas para organizar a reunião, desde a preparação até a execução das ações, fazendo do tempo curto um momento produtivo para a qualificação das práticas. Como é que é o conselho de classe? Então, quando eu cheguei aqui há 5 anos, o conselho era feito da mesma maneira que eu fazia quando era coordenadora, né? A gente tinha um livro de conselho de classe, uma ata de conselho de classe, a coordenadora sentava com os professores. No ciclo 1 é muito individual, né, com o professor coordenador, e aí o professor anotava, o coordenador e o professor anotavam esses alunos que mereciam uma atenção maior. E aí eu comecei a perceber que esse caderno era meio burocrático, né? Esse caderno ficava guardado depois e esses alunos acabavam ficando no caderno. Só constavam no caderno. Deixava, guardava os meninos. Isso, não tinha uma ação nenhuma lá. Quando a Rafa chegou para ser coordenadora na escola, eu passei desse jeito para ela, porque foi assim que eu aprendi e foi assim que eu repassei. Mas a gente, depois de um tempo, começou a questionar, será que isso é viável? Isso é legal, né? A aprendizagem do aluno é garantida nesse caderno, né? E aí a gente começou a refletir sobre isso e tentar criar um modelo, um relatório nosso. Então, eu percebia quando eu sentava com o professor, ele levantava a falta do aluno, né? Os alunos que têm uma defasagem na questão da frequência, a dificuldade de aprendizagem, alunos que não atenderam a expectativa, né, de aprendizagem da série, o baixo rendimento, indisciplina, e ficava por isso mesmo. E eu falei, é importante a gente ter esse dado. E ele soltava para a sala. Elencava os problemas, na verdade. Né? E o que fazer com isso, ninguém sabia o que fazer com isso. Você está trazendo uma questão que é muito comum, porque a questão do conselho de classe, na verdade, quando se fala, ele é um colegiado, né, que coloca em discussão a aprendizagem dos meninos. Né, o que nesse bimestre ou neste trimestre, quais foram os avanços, quais são os desafios. Depois de refletir sobre o assunto, as gestoras chegaram à conclusão de que precisavam mudar o formato de levantamento dos dados sobre o processo de ensino e de aprendizagem na escola. Para resolver essa questão, elas criaram um relatório próprio, destinado ao professor. Queria que vocês contassem, né, agora, falassem um pouco de do processo de organização do conselho. No caso, eu entrego essa ficha para o professor anteriormente, né, para ele preencher quais alunos que superaram a questão das faltas, dificuldade de aprendizagem e quais ações eles realizaram para este aluno que tem dificuldade de aprendizagem. A ficha proposta pela coordenadora faz 3 perguntas para o professor. Quais alunos têm problemas com faltas? Quais alunos têm problemas de indisciplina? Quais alunos têm problemas de aprendizagem?
Em cada um dos tópicos, o professor coloca o nome dos alunos que apresentam determinado problema, mas não descreve quais são eles. Logo após as respostas, o docente dá sugestões de ações que podem ser realizadas para superar esses entraves. Eu ainda acho que elas fazem esse pedacinho muito generalizado. Então, isso elas fazem com a classe toda. Eu acho que esse é um problema que a gente precisa resolver no conselho. Então, quando ela preenche essa fichinha... Só para esses. Então, tudo bem, é só para esses. Ela pensou nesses, mas você concorda que são atividades que ela dá sempre na sala de aula? Agora, especificamente para estes, vai ter alguma diferença? Quando ela estiver fazendo uma atividade de leitura para a sala toda, com esses especificamente, ela vai fazer uma atividade ou uma ação diferenciada? Eu acho que isso falta um pouco nessa ficha ou na fala do professor. Você está trazendo uma questão que é uma mudança mesmo de procedimento de sala de aula, né? Porque a gente estava acostumado por tudo e achava que todo mundo aprendia do mesmo jeito. Né? Tinha essa concepção. Sim. E a gente sabe que todos os meninos, nem todos os meninos têm o mesmo ponto de partida. Para Maura, a ficha elaborada pelas gestoras era simples e objetiva, focando nos indicadores corretos. No entanto, ela precisava se aprofundar nas dificuldades dos alunos. O detalhamento ajudaria o professor a pensar melhor no processo de ensino de aprendizagem e, assim, planejar as intervenções mais adequadas. Eu acho que é uma organização de registro, mas se eu, por exemplo, eu pego esta ficha, pouco ela me dá pistas. Mas se a gente pedisse, né, se vocês pedissem para o professor, para ele definir quais são as dificuldades. Porque ela fica muito genérica. E para você, e para o planejamento de ação, isso é um dificultador. Além dos professores, os gestores também possuem tarefas para cuidar antes da realização do conselho de classe. Na Escola Estadual Dr. Miguel Vieira Ferreira, a diretora e a coordenadora se informam sobre a realidade dos alunos para saber como podem ajudá-los fora da sala de aula. E essa frequência, né, sua, Rafa, com a diretora, como é que vocês, antes do conselho, vocês fazem uma reunião? Vocês duas? Ela já tem um mapa da escola, o mapa da classe, então ela já sabe exatamente qual classe que está com mais problema, qual classe que tem maior número de alunos não alfabéticos, com problema de aprendizagem. Então ela já senta comigo para analisar esse mapa e a gente já pensa naquela classe. E aí pensar um pouco também na história desse aluno. Isso é uma coisa que eu faço com a Rafa também. Pego lá a ficha de deliberação, vamos pensar um pouco na história desse aluno, o que a gente já fez por ele e o que a gente pode fazer um pouco mais. Ou fazer uma visita, ou fazer uma avaliação mais profunda, ou encaminhar para uma avaliação na sala de apoio. Esse pré-conselho é importante porque a escola está acontecendo enquanto não chega o conselho. Então a gente tem ações, a gente visita a sala de aula, a gente faz intervenções, né, pontuais até que aconteça esse conselho. Tem várias atitudes nossas que quando chega o conselho a gente já falou assim, já resolvemos aquilo, vamos partir para o próximo. Para discutir quais são as responsabilidades dos gestores no pré-conselho, Maura sugeriu a leitura de um documento com orientações para a realização da reunião. Você pode acessá-lo digitando no seu navegador o link que aparece na tela. Com as dificuldades dos alunos levantadas e sua trajetória dentro da escola analisada, é hora de realizar o conselho de classe de fato. Na escola da diretora Marcilei, esse trabalho toma o dia inteiro. Já fizemos o antes, já fizemos todo esse trabalho, agora vamos por dia do conselho. Como que vocês organizam o dia do conselho? Hoje a gente faz o conselho por série, nessa mesa mesmo. Eu sento com todos os professores por série, mais os professores especialistas de arte, educação física. E no caso da sala de aula, que a gente tem um aluno que precisa ser encaminhado para a sala de apoio pedagógico, o SAP, vem a professora também e fala desse aluno para a gente, qual é o rendimento dele lá nessa sala, que ele frequenta no período contrário, no conselho. E aí, como eu te falei, a gente faz o levantamento, né, da dificuldade de aprendizagem, das ações a serem desenvolvidas. A coordenadora deu exemplo de um conselho com professores de uma turma de primeiro ano. No caso, se a gente reúne os primeiros anos, eu já olhei o portfólio de sondagem das crianças, sei da sala delas, quem está, né, com problema de aprendizagem ou quem não está avançando na hipótese de escrita, e olhei já a rotina, a gente senta na mesa
E eu pergunto primeiro para elas, vocês têm algum aluno que está defasado em faltas? Né? Estourou em falta, aí a gente elenca. Passando o problema da falta, falo, quem está com baixo rendimento, né? Vocês perceberam algum aluno, né, que tem algum problema de não enxerga ou não entende a sua comanda, para a gente poder fazer um relatório e encaminhar, né, para um especialista. Passando isso, eu falo, quem tem dificuldade de aprendizagem, né? Não tem nenhum problema, não precisa de um encaminhamento, mas você percebe que não está rendendo de acordo com a expectativa da série. E terminando a nota, a gente já falou das ações, já estabelecemos o que a gente vai fazer lá na sala de aula e outras propostas, e a gente sai com aquela série. Aí ele sai com a ação, que é isso que você colocou, com as ações planejadas. Sim. Ele sai com a ação de sala de aula e você tem lá os conteúdos, as ações de formação. E eu tenho também algumas ações que eu preciso fazer com aquela criança também. Nós temos, por exemplo, das 7 ao meio-dia, para fazer um conselho bem feito das 10 classes, 12 classes que nós temos, né? Sentar mesmo e de conversar, e de detalhar, e de perceber as dificuldades com qualidade, né? Porque a gente quer um conselho de qualidade. E se a gente fosse fazer com qualidade mesmo, o tempo seria um grande problema. É um grande problema. Para a Maura, uma das formas de administrar o pouco tempo é pensar no que é feito antes e no que é feito durante o conselho. Para otimizar a reunião, a consultora enfatiza a necessidade de os professores já trazerem as dificuldades dos alunos pontuadas e já terem resgatado informações do histórico da criança, assim como os gestores. Dessa forma, a discussão pode ficar mais geral. E aí, quando você vai para o conselho, você vai para tomar decisões diante das dificuldades apresentadas. E não ficar contando. Aí, porque aí o muro de lamentações ele vai ser imenso. E o que é mais importante do conselho é sair do conselho com algumas ações. Nessa parte da conversa, a Maura sugeriu a leitura de um documento com orientações para os gestores no dia do conselho. Você pode acessá-lo digitando no seu navegador o link que aparece na tela. Além de conseguir administrar o tempo do conselho, as gestoras tinham dificuldade em descobrir uma forma de integrar os alunos à discussão. Uma outra dificuldade também, além desse formato, é como efetivar a participação do aluno, que é uma questão que a gente gostaria muito de fazer, mas que ainda nós já chegamos a ter essa participação de alunos, mas é uma coisa complicada. O professor fica receoso de ter o aluno da classe lá, né? O aluno também fica receoso de participar, de falar, de comentar. O lugar que ele ocupa ali, né? O que eu vim fazer aqui? Eu vim sentar e observar? Ou eu vim falar mal do meu colega? Né? Quando o professor coloca o nome daquele colega, eu posso falar mal do colega? Ou eu posso contar o que ele faz na classe? E fica uma coisa chata também para o aluno, né? Então, como efetivamente esse aluno pode participar? Como os meninos podem participar? Tem uma experiência no Paraná, mas eles fazem um trabalho bem interessante, que eles também estão neste processo de como os meninos participarem de uma forma positiva, de uma forma construtiva, que eles compreendam o que está sendo discutido ali. Eles fizeram um questionário para os meninos, para que os meninos respondam. São perguntas simples, sabe? Para os meninos, então, de qual a aula que eles mais gostam, de quais os materiais que eles mais utilizam. Eles fazem algumas perguntas para os meninos pequenos, por exemplo, do primeiro ano, alguém faz a pergunta e alguém anota, né? Não é para todos os meninos, né? Porque faz uma amostra e depois é tabulado. Então, o diretor e o coordenador faz uma tabulação. E isso vem como mais um elemento para a discussão, para a tomada de decisões. Então, a gente vai fazendo pergunta para os meninos e o menino vai dando indicador que é para repensar o planejamento do professor. A consultora ressalta que também é muito importante dar um retorno aos alunos sobre o resultado de suas aprendizagens e o que eles ainda precisam alcançar até o final do ano. A Ana Teberoski coloca uma questão que é bem interessante, que é o seguinte: a gente também dá o retorno para os meninos, né? Que nós falamos aqui, né? Do pai, do todo mundo, e para o menino, olha, até aqui, né? Você está assim, mas tem um desafio, né? Tudo que vai ser feito é porque quando terminar, né? Agora, daqui a um tempo, a gente vai conversar de novo, após que você vai estar mais sabido. No PPP está escrito que a gente quer um aluno autônomo. E eu estava conversando com as professoras no conselho. A gente resolve a vida deles, decide, organiza,
E não Faz vai ações, ajudar eles não têm voz. né? Não tem voz. E eles precisam também tanto saber a importância, o papel deles na escola, quanto essa responsabilidade, quanto a aprendizagem deles. Depois de levantar os dados e administrar o tempo, professores e gestores precisam vencer um último desafio: tirar as ações discutidas do papel. Nessa hora, o coordenador pedagógico deve dar suporte ao docente na elaboração e realização de atividades em sala de aula, de acordo com as demandas de aprendizagem da turma. Você fez tudo isso, você fez a reunião, o professor sai daqui, né, com as suas atividades, com as propostas de ações, e você também já está lá, né, com as suas fichas ali do que você precisa aprofundar na reunião de planejamento. E agora, e depois, e nesse período, né, de um conselho para o outro, como é que você faz, além da formação, do aprofundamento, quais são as outras ações suas? Como a Marcilei falou, se a gente não quer que esse aluno pareça de novo no conselho, precisa garantir essas ações do pós-conselho, né? Então, eu vou para a sala de aula, assisto a aula, olho os cadernos, vejo quais são as ações da professora. Se ela tem alguma dúvida quanto àquela ação, né? Monta as formações que a gente faz de terça-feira com eles, né? E eles tiram dúvidas também sobre aquele determinado conteúdo ou prática. E o trabalho essa questão do pós-conselho é um trabalho de convencimento também, porque você discute algumas coisas e o professor no conselho, nossa, tal, mas eu sei que lá dentro não fluiu. Então você vai para a sala de aula, tenta convencer, conversa, porque tem professor que fala, olha, eu não acredito na dupla produtiva, no agrupamento. Porque na minha sala, assim, aí você senta, aí você fica uma semana, 2, convencendo, levando material. Aí quando ele vê realmente o resultado do professor, o que acontece, aí ele, vamos adotar a orientação. A diretora também deve receber uma devolutiva da coordenadora sobre os resultados das ações e refletir sobre alguns pontos-chave. Os materiais que a escola possui estão disponíveis para a realização das atividades em sala de aula? Algum aluno precisa de atendimento especializado? A escola precisa de mais professores para as salas de apoio? É preciso conversar com a família dos alunos faltosos? Entre outros encaminhamentos. Se fôssemos montar um quadro de responsabilização para cada membro da equipe: diretor, assegurar condições para que as atividades sejam realizadas em sala de aula e garantir encaminhamentos aos alunos que precisam de mais apoio. Coordenador pedagógico, realizar reuniões de formação com os professores sobre os conteúdos que eles têm mais dúvidas e ajudá-los no planejamento das aulas. Professores, realizar as atividades e planejar intervenções de acordo com as dificuldades de aprendizagem das crianças. Então, pensando em tudo que a gente conversou desde o início, né, da importância do pré-conselho, né, das ações que precisam ser asseguradas para que o tempo, como a gente viu que o tempo ele é precioso e ele é curto, então a fazer o pré-conselho da gestão, né, a parte pedagógica, para que quando chegar na realização do conselho, para que a gente possa de fato estar tomando as decisões, olhando para as questões, onde vai se levantando, vai ficando evidente, né, o que precisa aprofundar na questão da formação e quais são os encaminhamentos que precisam, porque quando o professor, uma coisa é quando a gente faz todo esse levantamento e depois quando a gente ouve, né, nós estamos ouvindo os professores, aí a gente pode estar repensando as nossas atuações, né? Pensar que tudo e olhar para essa questão, deixa o olhar não fica no menino, né, mas ele fica no objeto de ensino e fica nas condições do processo de ensino e de aprendizagem. E agora as referências. Conselho de classe, de Maura Barbosa, mostra como resolver, e ali está o link, como fazer o conselho de classe e como trabalhá-lo da melhor forma. Conselho de classe, gestão democrática escolar, refletindo esse espaço. O dicionário e o vídeo, está ali o link também.